Boa noite a todos. São 21h30. É hora de começarmos mais um episódio da vida para além do coronavírus. Hoje vamos ter um convidado que é o João Moreira Pinto, que é cirurgião pediátrico, é o especialista em cirurgia pediátrica do site Pediatria para Todos, e decidimos trazer à conversa um tema que preocupa muito os pais, que é o que fazer em caso de alguns acidentes, aqueles acidentes mais comuns, nomeadamente o que fazer quando uma criança cai, quando uma criança se corta, quando uma criança começa a sangrar, quando uma criança se queima. Portanto, aqueles cuidados correntes, vamos tentar trazer isso aqui à conversa, e já tenho para nos ajudar, como cirurgião pediátrico, nestes cuidados importantes. Vamos só esperar que ele apareça. Já aceitei agora o pedido dele, portanto deve estar quase a aparecer. João, estás-me a ouvir? João, estás-me a ouvir? Estou só um bocadinho, estou aqui a tentar. Estás com a câmera A ver se isto liga. Agora sim, já te estamos a ver, pá. Já te estamos a ver. Estás bom? Estamos aqui com alguns problemas técnicos, vamos só aguardar mais um pouco. Olá, Filipa. João, estás aí? Enquanto nos perguntam aqui se vamos gravar o direto, sim, vamos gravar o direto, e depois eu, para além de estar disponível aqui nas stories, eu penso que o Instagram agora já deixa colocar automaticamente no IGTV, e vou colocar na página do Facebook também. Estou só à espera que o... Saiu. Deixa-me ver se eu consigo pedir para voltar outra vez. Agora vamos lá tentar ver como é que isto carrega agora. Entretanto, convido-vos a colocarem as vossas questões, a colocarem as vossas dúvidas. No fim da nossa conversa, como habitualmente, vamos tentar responder a essas questões todas. Portanto, estejam à vontade. A ideia é ser uma conversa partilhada entre nós e vocês. Portanto, não tenham problemas em colocar as vossas dúvidas. João, estás-me a ouvir? Eu estou-te a ouvir, mas... Eu estou-te a ouvir e estou-te a ver. Mas eu não te estou a ver a ti, pá. eu estou aqui a tentar rodar a câmara, só que pá, nunca fiz isto. Não há problema, temos tempo. Vou tentar ir para uma zona, deve ser mais barulhenta da casa, mas... Não há problema, nós estamos habituados ao barulho, portanto... Não, estava aqui a ver se arranjava um sítio, mas isto não me está a dar. Não consegues ligar a tua câmara? Nós estamos-te a ouvir. Fugiu outra vez, o João. Entretanto, enquanto esperamos pelo João, vou só levantar aqui a pontinha do véu de algo que eu ainda não divulguei. Vou começar a divulgar agora nos próximos tempos, mas ficam já a saber em primeira mão. Para a semana não vamos ter um direto, vamos ter 2 diretos. Vamos ter o direto à terça-feira, como habitualmente, com um especialista do site Pediatria para Todos. E na quinta-feira, por volta das 21 horas, eu depois vou divulgar isto, vamos ter um direto internacional com uma colega minha pediatra brasileira, que tem uma página do Instagram muito interessante, que se chama Pediatria Objetiva. Portanto, estejam atentos. Vamos falar de mitos e verdades da cultura popular portuguesa, da cultura popular brasileira. Vai ser uma conversa engraçada, interessante, para saber se é verdade ou mentira aquilo que nós vamos repetindo no nosso dia-a-dia. Fiquem atentos, que brevemente vos darei mais informações também sobre isso. A ver se é desta. João, estamos a ver, acho que é o teto da tua casa. Eu acho que é uma parede. É uma parede. Só que eu viro. Agora sim, estamos a ver. Pronto, e eu não me vejo a mim, mas pronto. Mas estás Se bem. tu... Estás bem, Pá, está tudo bem? Não te mexas que estás bem assim. Pode ser? Opa, eu estou aqui fechado no quarto. Não me respondo. Vocês ouvem bem? Muito bem. Acho que em casa também devem ouvir. Aqui eu ouço muito bem. Pronto, ok. É que a rede não é espetacular, mas é o único sítio com algum silêncio neste momento. Se estiverem com dificuldade a ouvirem em casa, digam, está bem? Por favor.
Pronto. Pronto, eu por alguma razão não consigo ver a minha imagem. Não sei porquê. Mas estás bem, pá, mas estás bem. Não te mexas muito que é para não te centrar, porque assim estás bem. Está bem? O João Moreira Pinto. E agora estou com dificuldade. Isto não está fácil. Estamos com dificuldades técnicas, dificuldades de rede. Vamos tentar resolver. Pois ouvia-se e via-se bem, portanto o João pôs-se em pausa. Deve andar a passear pela casa à procura de rede. Mas às vezes acontece, estes problemas técnicos nos direitos. Para entreter um bocadinho. Se o João não se conseguir ligar, eu vou conversando convosco, como é lógico. Mas gostava da participação dele, porque é uma mais-valia, como cirurgião pediátrico, e acho que isto é sempre mais interessante, estes direitos, com mais do que uma pessoa, porque a conversa é mais animada, temos mais pontos de vista, portanto acaba por ser mais interessante. Vamos ver se o João, entretanto, regressa. Vou ver se consigo apanhá-lo aqui. Fazer um novo pedido para se juntar aqui a nós. João, estás bom? Pá, eu estou, não sei se é desta, pá, porque eu agora estou a vir para a sala, porque por alguma razão isto não estava a funcionar, deixava de te ouvir. Portanto, agora. Tu vês-me? Estamos a ouvir, mas não te estamos a ver. Joca. E agora? Continuamos sem te ver. Estamos a ouvir os teus filhos. Estava aqui a ver. Opa, é que ele não vê. Não sei o que é que se passa. Não consegues ligar a câmara? Pá, eu não sei o que é que se passa com a minha câmara, sabes? Eu penso que em casa vocês não estão a ver o João, pois não? Alguém que se manifeste em casa, por favor. Nós ouvimos-te bem. Agora está a aparecer. Continuamos a... agora perfeito. Vês? Não sei o que é que fiz, mas agora ficou a resultar. Eu acho que na sala tem mais. Pronto. Não mexe mais, não é? Se os vídeos aparecerem não há problema, pá. Não faz mal, não é? Ninguém se choca. Sim. Pronto. Fica mais interessante. Pronto, agora está tudo bem. E agora vejo-me a mim e vejo-me a vocês. A ti, no caso. Perfeito. Joca, não estranhas chamar de Joca ao João, porque nós somos amigos já da faculdade. O João Moreira Pinto é cirurgião pediátrico. Tem um blog que se chama Os Filhos dos Outros. Aconselho-vos todos a ver e a seguir. É super interessante, super diversificado, portanto, aconselho-vos a seguir. E é um prazer contar com a colaboração dele enquanto especialista em cirurgia pediátrica no site Pediatria para Todos. E decidi convidá-lo para esta conversa informal, porque, como vos disse há pouco, é uma mais-valia, com a experiência profissional dele, com a experiência pessoal, porque ele tem 3 filhos, já deve ter passado por muitas situações também de pequenos acidentes. Portanto, é uma mais-valia para esta conversa. Boa noite, Joca. Estás bom? Tens sobrevivido bem a esta fase do coronavírus? Olha, não sei o que é mais difícil. A primeira fase, eu tive um mês em que me isolei da família e vivia numa relativa paz, porque aproveitei para pôr montes de escritas em dia e montes daqueles projetozinhos que se vão acumulando. Agora, desde há um mês para cá, em que já nos juntamos outra vez, não sei o que é mais cansativo entre a escola. Nós temos só para dar o contexto, nós temos um na 4ª classe, outro na 1ª classe. Principalmente na 1ª classe ainda precisa de muita ajuda, não é? E depois temos um de 2 anos e meio que precisa de vigilância constante, não é? E pois a minha mulher tem a sorte de estar neste momento a trabalhar em casa, mas está em trabalho remoto, portanto isto aqui é o fim do mundo, é super cansativo. Entretanto, nós já voltamos aos nossos horários normais, nós houve uma altura em que só íamos fazer urgências, voltamos ao horário normal e portanto agora está especialmente duro porque temos eu a trabalhar, ela sozinha com eles e a trabalhar, está a ser complicado e tenho visto que tem sido a realidade de muitas famílias. Claro, Gerir isto tudo não é fácil, com miúdos pequenos. Não é fácil. Muito bem, Joca, o tema que nos traz aqui hoje é como lidar com aqueles pequenos acidentes que podem acontecer. Não vamos falar dos acidentes grandes, porque esses obviamente
implicam se calhar um recurso a um serviço de urgência para tratamentos mais específicos, mas situações normais do dia-a-dia. Se calhar começava por algo que é muito frequente, nomeadamente as hemorragias nasais, que nesta altura do ano, com o calor, as veias dilatam, os miúdos sangram mais facilmente. Se tivermos um miúdo que começa a sangrar pelo nariz, o que fazer nestas situações? Assim, Foste pegar logo numa situação que eu não gosto nada. Porque assim, de facto, o termo técnico é hemoptises, não é? Se as pessoas gostarem de procurar. Se for relacionado com um traumatismo, é sempre grave, convém sempre ver, nem que seja para descartar algum traumatismo craniano mais grave. Isto é um conselho importante. Portanto, se é dentro do contexto de traumatismo, não facilitar, porque as complicações de não tratar uma hemoptise por traumatismo craniano são demasiado graves. Pronto. Se for, como todas as veias que dilatam e que sangram um bocadinho, se comprimirmos durante 2-5 minutos, acabam por passar. Geralmente, só comprimir, posso exemplificar, assim na base do nariz, é o suficiente. Exatamente. Não adianta virar só a cabeça para trás, ok? E até há quem diga que é contraproducente, porque virar para trás e não parar acaba por estar a sangrar para trás e a criança começa a tossir, portanto não adianta. Adianta de facto é comprimir. Por vezes, pais mais aventurosos, colocar uma compressazinha por dentro ajuda um bocadinho a absorver o sangue que vai saindo e ajuda um bocadinho na compressão, mas acaba por não ser fácil. São mesmo esses. O primeiro é não fazer aquilo que nós crescemos a ver fazer, que é puxar a cabeça para trás, porque tem realmente dois problemas. Um é que a criança engole o sangue e eventualmente até se pode engasgar com o sangue. E o outro é que vamos ocultar a hemorragia, ou seja, nós não vamos ver o sangramento, portanto pode nos dar uma falsa sensação de segurança. E depois, o conselho que tu deste, que é fundamental, e tu exemplo ficaste muito bem. No nariz, abaixo dos ossos do nariz, apertar, empurrar um bocadinho para dentro, deixar durante 5 minutinhos e, em princípio, a situação resolve. Tu exemplificaste bem que se deve apertar dos dois lados e nunca só da nariz que está a sangrar, senão esta pressão não é tão eficaz, como é lógico. Portanto, esta é uma situação muito comum. Com estes conselhos, às vezes também pode ajudar, se a criança for maior um bocadinho, colocar um bocadinho de gelo aqui no nariz para diminuir o fluxo de sangue e diminuir o sangramento também. Agora, vamos passar para uma situação diferente, mas também é bastante frequente, que são as queimaduras. Claro que aqui temos queimaduras diferentes, com o calor, queimaduras elétricas, queimaduras com substâncias químicas, mas, no modo geral, o que é que tu aconselhas fazer numa situação de queimadura? O que é que temos fazer? A que é que temos que estar atentos? Quais são os chamados sinais de alarme? Quando é que nós devemos recorrer a um serviço de urgência? E quando não temos que recorrer ao serviço de urgência, o que é que nós devemos fazer? Pronto. Antes de mais, só explicar que as queimaduras é uma doença típica dos confinamentos, que é o que eu começo a achar. Ou seja, nós já sabíamos que quando os pais estão em casa e as crianças estão em casa e são suscetíveis de se queimarem porque os pais estão a trabalhar, estão a arranjar as coisas, estão na cozinha e as crianças andam mais por casa e fazem mais asneiras. E, portanto, há uma série de medidas que as pessoas devem estar atentas para prevenir. De qualquer forma, estarem sempre atentas a tudo que seja bacias com água quente, não deixar... O ideal até nem é aquecer a água em bacias, mas se tiver que ser, nunca deixar ao alcance de uma criança. A mesma coisa com sopa. Nós temos visto muitos casos na urgência de miúdos que puxam as toalhas, põem a mão à sopa e queimam-se com queimaduras graves. Pronto, quando os acidentes acontecem, a primeira atitude é tirar a criança de contacto com a substância quente, seja a água, seja a sopa, ok? Seja o fogo, seja a parte elétrica, tirar logo de contacto com a fonte de calor. Depois, despir a criança, ok? Claro que nós, ao dizermos despir a criança, tirar toda a roupa, claro que se foi na mão não precisam tirar as calças e as cuecas, não é? Mas se for o corpo todo, despir mesmo toda a criança.
Isso é importante porque ajuda logo a arrefecer o organismo. Depois tira, porque a roupa aquecida conserva o calor. Muitas vezes até a roupa com as fibras começam a derreter e essas fibras derretidas colam à pele. Portanto, tirar logo. E depois arrefecer com água corrente. Água corrente fresca, sempre, também vai ajudar a arrefecer os tecidos. Pronto. Portanto, estas primeiras medidas de retirar fonte de calor, despir e tirar e lavar abundantemente com água fresca são as primeiras medidas. Segue-se a fase de avaliação, ok? E aqui há basicamente duas atitudes que os pais podem tomar. Portanto, olhando para uma queimadura, e a queimadura parece um escaldão normal de quem foi à praia demasiado tempo, ficou um vermelhão, típico escaldão de praia. Nesse caso, vamos só hidratar a criança, dar-lhe bastantes líquidos, vamos, depois da lavagem já feita, pôr um creme gordo hidratante, qualquer. Nós tradicionalmente falamos do boião azul da Nivea, mas qualquer creme gordo, desde que, pronto, para estar bem, porque essa película de gordura que fica por cima acaba de ter proteção antibacteriana, impede que entre, mas também impede que comece a evaporar mais água da própria pele. E curiosamente é dos melhores analgésicos, até melhor do que dar Benuron, pôr o creme primeiro, porque só ter aquela camada lipídica vai fazer com que não doa tanto a queimadura. Pronto, nós já tivemos todos essa sensação de uma queimadura solar, seja com água, se o aspecto for destas queimaduras... Mas acontece, sim. Pronto, fazemos essa cobertura, isto serve. Estas queimaduras tipicamente demoram 5 dias a estarem, com a pele estar perfeitamente normal, não são para preocupar. Pronto. Se a queimadura for mais do que isto, convém ser visto por um médico. E aqui é que vamos ver quanto tempo é que vamos demorar. Portanto, se a queimadura parecer mais que um escaldão, ela pode começar logo com umas bolhas líquidas. Ok? Essas bolhas líquidas significam que já estamos numa queimadura de 2º grau. Ok? Ou como agora se fala da nomenclatura nova de espessura parcial. E nesses casos já vai precisar de pensos com antibióticos local. Eu vou-vos só mostrar, só para vos verem o que é que apareceu aqui. Ok? Mas que bem. Aparece aqui a fugir da casa de banho. Pronto. As queimaduras, estas queimaduras de facto exigem uma avaliação médica, ok? Porque vai precisar provavelmente de um penso com antibiótico e ser avaliada passadas 24 horas, ok? Portanto, se tiverem acesso logo a uns cuidados de enfermagem que façam um penso temporário para ser avaliado 24 horas, não precisa de ir logo ao médico, ok? Mas convém fazer um penso, tapá-lo, hidratá-lo, nem que seja com creme gordo, para ser avaliado passado 24 horas. Estas que têm a bolha. Isto porquê? Porque estas primeiras 24 horas pode haver um agravamento da queimadura e ela passar para uma queimadura mais profunda. Só para as pessoas perceberem lá em casa, nós quando torcemos um pé, etc., às vezes a inflamação demora-se a instalar, não é? São os mediadores químicos todos, demora-se a instalar 24 a 48 horas. Na queimadura é exatamente igual. Sofreu a agressão térmica, nós olhamos só tem uma bolha, mas as primeiras 24 horas todos os mediadores inflamatórios vão estar a contribuir para a inflamação e pode haver um agravamento. A própria resposta do organismo pode agravar um bocadinho a lesão, não é? Exatamente. Portanto, se virem bolha, já sabem que nas próximas 24 horas vai ter que ser visto, não adiar, ok? Porque vai ser preciso, provavelmente, pensos com antibióticos.
A maior parte destas queimaduras, as antigas segundo grau superficial, correm bem. Em 10, 15 dias elas estão cicatrizadas, não precisam de qualquer tipo de cirurgia, ok? Nem desbridamentos. É uma questão de esperar e controlando a infecção, com pensos. Mas agora até fazemos pensos mais ou menos 5 em 5 dias, portanto nem é assim um tratamento muito agressivo. Muito intenso, ok. Portanto, falei do tipo escaldão, que é o primeiro grau. Segundo grau superficial, que tem as bolhas. Terceiro grau, o segundo grau profundo, é que tem uma zona central branca. Okay? Sempre que tem uma zona central branca, nós já ficamos com mais medo, porque essa zona central branca significa que a profundidade já chegou à derme e, portanto, aí já não há tantas células de recuperação. Provavelmente já vai precisar de cirurgia, provavelmente desbridar, pode ser preciso fazer enxertos e, nesses casos, se vê zona branca, convém ir logo ao hospital de urgência, não aguardar estas 24 horas, está bem? Ok. Pronto. Sempre que é queimadura elétrica, deve-se ir ao hospital também. Ok? Nunca facilitar, porque nós nunca sabemos a carga que foi, ok? Claro. E é preciso fazer sempre o despiste eletrocardiográfico para ver se não houve alterações cardíacas. As lesões internas, não é? Da possibilidade de... Exatamente. ...os órgãos, nomeadamente o coração, e provocar lesões internas. Mas, muito importante isto, só vou recapitular aquilo que disseste, depois tenho aqui 2 ou 3 questões para te colocar. Queimaduras superficiais em que a pele fica só vermelha, não tem bolhas, fica vermelha, a criança queixa-se de dor. Devemos sempre expor o corpo da criança, como é lógico, para arrefecer e para que a superfície não agrave a queimadura, e devemos colocar um creme gordo e depois dar algo para as dores, dar um medicamento para as dores, paracetamol, por exemplo. Se forem queimaduras com bolha, indica que a queimadura já é um bocadinho mais profunda e implica sempre uma observação médica nas primeiras 24 horas. Certo? Porque pode precisar de uma compressa com antibiótico, o risco de infecção é maior porque a pele perde mais a sua integridade, perde mais a sua capacidade de barreira e, portanto, o risco de infecção é maior. Se for uma queimadura que tem a zona central branca, implica que a profundidade é ainda maior e aí implica uma observação médica, eu diria que imediata. Certo? Será aí mais ou menos? Sim, sim. Pronto. Tu falaste, e muito bem, em lavar com água corrente fria. Eu agora vou-te colocar 2 questões se achas que se deve ou não fazer. Primeiro, colocar gelo numa queimadura. Vê se fazer isto às vezes para ajudar a arrefecer. Gostava que tu me dissesses se isto é correto ou errado. E depois, colocar azeite ou outra gordura caseira, digamos assim, na queimadura. Estas atitudes são corretas ou são incorretas e porquê? Bem, o gelo está completamente... O gelo queima, não é? Claro. E perde... O gelo arrefece, mas de uma forma tão concentrada que queima por vasoconstrição exagerada. E numa pele que já está lesada, pior. Exatamente. E depois não é só isso. O interesse da água corrente é aquelas aulas de física que nós tínhamos, da convecção, não é? De passa a água fria que passa leva o calor com ela também, não é? E, portanto, não está a lavar, o gelo não lava como a água, não é? Portanto, completamente contraindicado. Agora, já ouvi falar, estão aqui um bocadinho escandalizados com a pergunta do gelo, eu já sabia que não era para colocar, está bem? Eu não estava... Não, isso era para esclarecer, eu sei que tu... dúvida ao João, só para explorarmos o assunto, está bem? Engraçado, é mesmo colocar. As mesinhas do azeite, como hidratação, não está completamente errado. A questão é que o azeite é demasiado líquido, não vai permanecer tanto tempo como camada lipídica sobre a pele. Não adere à pele e, portanto, um creme tem sempre mais capacidade de adesão. Exatamente. Curiosamente, tu não falaste, mas uma das mesinhas que ainda se usa muito, e eu não consigo descobrir porquê, mas lembro-me de ser criança e de falar disso, que era pôr a pasta dos dentes. Mas a pasta dos dentes não tem sequer grande camada lipídica, mas ainda de vez em quando vejo. E não percebo a lógica e, obviamente, não, é contraproducente, porque não estamos a cobrir com camada lipídica, depois vamos ter que tirar aquilo à criança antes para avaliar, portanto, não façam isso. Também. Portanto, lavar com água, pronto. Muitas vezes perguntam se no transporte, tapar sempre,
com a compressa ou com uma toalha o mais limpa possível com água fresca. Porque só o ir ao ar, para além de expor a infecções, acaba por ser doloroso para a criança o próprio ar ao passar na pele. Claro. A pele usada dói, portanto temos que ter esse... Dói imenso, não é? Basta ter as queimaduras solares para saber isso. Quem teve, não é? Que os médicos nunca têm. Não, nunca. São sempre muito cientes. Muito cuidadosos. Nem os nossos filhos têm. Não podem, como é lógico. E a questão do amido, tem a questão da maisena, que também se via muitas vezes recomendar colocar uma pasta de maisena ou batata. Faz sentido colocar ou não? Sim. E eu nunca encontrei nada na literatura para fazer mais do que seja o creme gordo. E, portanto, as farinhas maizenas, isso não... Quer dizer, se as mesinhas vão aparecendo, podem resultar nas queimaduras de primeiro grau, quer dizer, porque nós sabemos que há doenças que se tratam por si, com mais ou menos dor, e, portanto, nada mais do que creme gordo normal, não há nenhuma evidência. Era utilizada tradicionalmente nas crises de eczemas da dermatite atópica há uns anos atrás. Eventualmente. E há a inflamação, provavelmente será pelo mesmo caminho. Bem, Hugo, como há um manancial de cremes de arnica para os hematomas e para... que eu já fiz questão de andar a ver se havia estudos randomizados, não há nada. Nada que é cremes de arnica funcionam. Portanto... Por exemplo, eu julgo que é o Biafina ou algum destes que tem antibiótico, que eu não consigo... Há uns destes assim com antibióticos por si, que eu também não gosto de recomendar porque não se deve usar antibióticos quando não tem indicação, não é? E portanto, para mim é creme gordo. Quando for para fazer pensos impregnados com antibiótico, será feito ou na urgência ou no centro de enfermagem com antibiótico indicado, não é? Ok. Muito bem. Queria só colocar mais uma ou duas questões para fecharmos a questão das queimaduras, que é localizações de alarme para as queimaduras, porque, por exemplo, a palma da mão é diferente de um braço, de uma perna, e tipos de queimaduras circulares, gostava só que falasse um bocadinho disto também, e a extensão das queimaduras. Estes 3 pontos, localização, o tipo de queimadura, ou a extensão... Olha, nem de propósito. A distinguir um bocadinho e os conceitos são diferentes. Pronto. Aqui as queimaduras as queimaduras em termos de localização se preocupam-nos sempre mais as da face, porque pode haver lesões de inalação ou de ingestão, certo? E atingimento para essas respiratória. Exatamente. Essas obrigam sempre que os pais estejam especialmente atentos. Geralmente elas são de segundo grau, porque a criança... Ok, essas têm sempre mais preocupação. Claro que se tiver um atingimento ocular, a maior parte das crianças protegem-se com as pálpebras. Já não me lembro da a não ser lesões químicas que fizessem queimaduras de pálpebra. Com água acho que nunca vi em 12 anos, porque acaba por ser instintivo e fecham. E a proteção da córnea e das lágrimas acaba por ser suficientes. Nas químicas não é bem assim, nas queimaduras químicas. E claro, preocupam-nos nas zonas de dobras da pele, mas mais para depois a cicatrização, podem fazer lesões de retração, isso não é coisa para... Pronto, é uma preocupação posterior já durante a cicatrização. Não vai mudar. E preocupam-nos obviamente as circulares. As circulares preocupam quando já são de segundo grau fundo. Deixa só explicar o que são as queimaduras circulares. São as queimaduras que envolvem a circunferência toda do braço, ou da perna, ou do tronco, que dão a volta ao corpo, digamos assim, que atingem todo o diâmetro do corpo, ou do membro, porque aí tem mais risco, não é? Elas preocupam-se se forem de segundo grau já. Ok? Porque as queimaduras, mesmo circulares, se forem de primeiro grau, ou seja, forem só tipo lesão, tipo escaldão, não causam uma lesão inflamatória suficientemente grande para comprometer os membros. Se for segundo grau, o próprio inchaço, não é, de uma zona pode comprimir o sangue
não deixar passar tanto sangue para a ponta dos dedos ou para a ponta da mão ou dos pés. E, portanto, essas já nos preocupam mais. E assim, rápido, de uma forma fácil de nós avaliarmos se a extensão é grande ou não. Há algum conselho que nós possamos dar assim prático? Dizer, se tiver mais que isto, vai ser sempre isto? Isto é difícil, porque é o olhómetro. Não, não, assim. Está a avaliar, mas para os pais pode ser um bocadinho mais E difícil. pronto, mas assim, sabes o que é que eu nunca insisto muito nisso? Porquê? Porque nós, para as áreas de superfície queimada, só de assistência médica, mas para as pessoas terem uma ideia, ok? Tudo que seja simples, convém ser vista logo na desidratação. Basicamente, acho que é um bom. Eu agora deixei-te de te ouvir. Está com uma ligação fraca. Consegue gastar. Vamos ver se o João entra. João, está comigo? Pá, eu ouço-te muito mal. Está? Agora acho que estamos. Já me ouves? Ouço-te muito mal. Estás assim meio colada. Está melhor. Está bem? Vamos ver. Eu a ti ouço, mas mal. Para direções de cara. É.
também não consigo pôr melhor. Ora, vou desligar já. Ora, boa noite outra vez. Não sei se isto agora está a funcionar melhor. Eu troquei o dispositivo, troquei de local. Não sei se vocês agora me estão a ouvir bem ou não. Se estiverem, digam alguma coisa, por favor, para retomarmos a nossa conversa. Peço-vos imensa desculpa por isto tudo. Se estiverem a ouvir, digam-me alguma coisa, por favor. Vou tentar juntar o João Moreira Pinto também. Podia ser o dispositivo que não estava assim tão bem. Joca, se estiveres aí, vai aparecendo. Boa, agora já estão aqui a dizer que ouvem melhor. Vamos ver se conseguimos trazer aqui o João Moreira Pinto. Já que tem sido só uma questão do dispositivo não ser... Joca, estás-me a ouvir? Pá, agora estás melhor. Estou melhor? Também, pá. Estás mais moreno. Pá, agora fiquei mais moreno porque agora estou no telefone da minha mulher. Ela usa filtros para ti, já percebi. Olha, não, mas sabes uma coisa? Tu é que mudaste muito a tua imagem, já não congela tanto. Porque eu mudei para o telemóvel. Estava no tablet, mudei para o telemóvel, se calhar foi por isso. Não faço ideia. É estranho. Mas pronto, acho que agora está a funcionar bem. Tu agora estás meio em pausa, pá. Tá? Ok. Opa, isto é o fim da picada. Está bom. Só prova que nós trabalhamos mais do que a ver esta. Mas agora acho que estão a ouvir bem. Já falámos, eu estava a dizer que já falámos. Nós estamos ligados às vezes. Olha, agora saiu o João Pinto. Peço-me desculpa, isto não está fácil. Anda lá, Joca. Vamos lá ver se nos juntamos agora. Não, agora já está. Agora não vai falhar mais nada. Joca, não mexe mais, está bem? Não se mexe mais. Não se mexe mais. Pronto, estava a dizer há um bocadinho que já falamos das hemorragias nasais, já falamos das queimaduras. Para de mexer nisso, Joca. Pronto, não mexas, pá, não mexas, estás ótimo, não mexas. Não mexas. Eu ia sugerir agora, se calhar, falar um bocadinho dos traumatismos cranianos, das pancadas na cabeça. Estás-me a ouvir, Joca? Estás-me a ouvir? Olha, agora o Joca tirou o som. João, tiraste o som, desligaste o micro, pá. Desligaste o micro. E eu agora não te posso mandar mensagem porque estou a usar o telemóvel. João, liga o micro. Liga o micro. O micro. Não está fácil. Não está nada fácil. João, o micro. Deixa eu mandar uma mensagem para o Joca. Já está? João, já te estamos a ouvir. Agora já ouves, pá. Já te ouço. A ver se conseguimos esta, pá. Jesus, pá. Toda a gente liga o micro e tu ligaste o micro. Fizeste muito bem. Não sei ligar o micro. Já está, não mexas. Olha, não mexas em mais botão nenhum, por favor. Chega. Está bem. Olha, vamos agora só conversar sem mexer em nada, mãos atrás das costas, que é para não fazer mais aqui. Pode ser. Olha, João, estávamos a falar das hemorragias nasais, das queimaduras, e eu agora sugeria-te falar das pancadas na cabeça, dos traumatismos cranianos, explicar um bocadinho quais são os sinais de alarme nessas situações, quando é que nós nos devemos preocupar nessas situações
mesmo as queixas mais preocupantes, os contextos mais importantes e o que não se deve fazer. Portanto, que conselhos é que tu dás sobre as pancadas na cabeça? Pronto, olha, os traumatismos cranianos são, como sabes, muito frequentes e muito frequentes em casa. Nós, o principal conselho que damos é que tenham... Vocês estás-me a ouvir bem? Sim, impecável. Acho que lá em casa também estão. Pronto. A Magda está aqui a entrar connosco. A Magda está aqui a entrar connosco. Queres juntar? Pronto. Mas o traumatismo craniano preocupa mais as lesões internas do que as lesões externas. Ou seja, para nós, preocupa-nos mais o hematoma que não vemos do que aquele que vemos. Ok. Aquele hematoma, aquele famoso galo que aparece, geralmente significa que o sangue está entre a calote craniana e a pele. E, portanto, em princípio, não tem fratura. Pronto. Nesses casos, colocar o gelo, lá está, mais uma vez, tudo que é as arnicas, os iridoides, não há evidência nenhuma que prove que isso seja melhor do que pôr gelo apenas. E, portanto, custa-me a mim sugerir a colocação desse tipo de cremes ou de batons de arnica, seja o que for, porque a passagem desses produtos acaba por doer. E, portanto, se não fazem melhor ao hematoma, nós não aplicamos. E dizemos para não aplicar. Portanto, só o gelo no imediato é suficiente. Depois, vigiar os sinais neurológicos de alarme. Isto porque os hematomas, se houver algum hematoma interno, ele vai expandindo. E não adianta fazer raio-x para procurar hematomas internos. Portanto, se não houver sinais de alarme, que eu vou dizer quais são, não adianta ir a um serviço de urgência, porque, em princípio, ele só vai fazer a vigilância dali 4, 5 horas, e se não surgirem sinais de alarme, não adianta fazer o raio-x, não vai notar o hematoma. E ele, se tiver sinais de alarme, conhecer os sinais de alarme, exatamente. Vai precisar fazer exames que mostrem o interior, nomeadamente a tomografia axial computadorizada, a famosa TAC. Pronto. Sinais de alarme. Já falei de uns sinais de alarme, que é a perda de sangue pelo nariz, não é? Perda de sangue pelos ouvidos ou pela boca é outro dos ou saída de qualquer líquido, tipo líquido claro, que também pode ser líquor, também deve levar logo ao serviço de urgência. Os sinais neurológicos são os vômitos. Os vômitos são uma sonolência exagerada, ok? Não confundir com a criança que chorou muito vai adormecer ali durante meia hora, 1 hora, mas desperta, está nova. Isso não é uma sonolência exagerada. A criança que nas primeiras que adormeceu 30 minutos, depois tem dificuldade em acordar, passou 1 hora, continua com dificuldade a acordar, ou desperta por momentos e volta a adormecer. Isso é uma sonolência exagerada e obriga-nos sempre a... E, acima de tudo, também uma sonolência desadequada para a altura do dia. Claro que se a criança cair às 10 da noite vai ter uma sonolência se cair às 10 da manhã. Portanto, adequar à altura do dia ao comportamento normal da criança nessa altura do dia. Pronto. Depois, alterações do equilíbrio. Também é uma forma fácil de avaliar, dos pais avaliarem. E alteração do discurso. Claro que nas crianças mais pequenas é difícil de notar, mas nos mais velhos é fácil de avaliar. E depois, uma grande chaveta, um cabe quase tudo, que são alterações do comportamento em geral da criança. Habitual. Estamos a falar de um lactente, se ele ficar muito irritado, com um choro que não se compreende e que alterna a sonolência com uma irritabilidade desadequada, evita olhar para a luz, etc., é um sinal de alarme. Se for uma criança maior, pode começar com um discurso confuso, não sabemos o que é que se refere,
são alterações de comportamento que temos que estar atentos, obviamente. Claro. E basicamente é isso. Perante esses sinais de alarme, imagina que isto acontece à noite. Acho que se deve, eu sei a resposta, mas acho que se deve ir logo a um serviço de urgência ou deve-se aguardar pelo dia seguinte? Pronto. Lá está. Perante um sinal de alarme, se surgir algum destes sinais de alarme, não é de esperar. Ok? Claro. Há muitos hematomas que podem expandir rapidamente, Claro. okay? E exigir até cirurgias de emergência. Esqueci-me só de dizer aqui uma coisa que às vezes é negligenciada. As crianças com algum tipo de doença crónica neurológica, nomeadamente epilepsias, ou doenças crónicas hematológicas, doenças hereditárias do sangue, Da população. também devem ser observadas na urgência. Não quer dizer que tenham que fazer todas exames, mas têm que ser vistas cuidadosamente, porque estamos a falar do sistema nervoso central, pode haver alterações inesperadas e no caso do sangue pode haver maior facilidade de hematomas por déficits de coagulação, nomeadamente, ou déficits de hemoglobina. Pronto. Portanto, perante o sinal de alarme, não se espera, ok? Mas uma das coisas que eu também gosto de frisar é que não é por a criança ter caído às 10 da noite, como dizias, que agora vamos obrigar a criança a estar acordada para aí ela ficar irritada e começar com um discurso confuso. Portanto, vamos manter a rotina da criança. Portanto, a criança que caiu às 4, 5 da tarde vai se deitar normalmente, vai dormir o seu bom sono e vai acordar de manhã como se não fosse nada. E a que caiu às 10 da noite, provavelmente até já devia estar a dormir a essa hora, vamos deitá-la, vamos deixá-la dormir e pronto, e de manhã avalia-se. Claro, e acho que isso é um aspecto muito, muito importante. Aquela ideia de manter as crianças acordadas porque têm medo que depois as crianças não despertem, é errado. Nós temos que perceber se o comportamento da criança é adequado ao seu comportamento habitual, ao momento do dia, como falamos há bocadinho. Portanto, estes são os conselhos mais importantes. Perante os sinais de alarme, devemos recorrer sempre a uma observação médica. Se não houver estes sinais de alarme, podemos aguardar, aplicar gelo, eventualmente dar algum medicamento para as dores. Não há situação nenhuma em que se justifique deixar uma criança com dores, e esta situação não é exceção. Portanto, aliviar as dores e ir vigiando, manter uma vigilância ativa destes sinais de alarme de que falamos há bocadinho. Muito bem. Queria passar agora para um aspecto... já agora deixe-me só reforçar um aspecto que me parece importante. Em relação aos vómitos, às vezes nós temos crianças que batem com a cabeça e que começam a chorar e vomitam naquele imediato, e se depois elas ficarem bem, estes vómitos logo a seguir à pancada não são propriamente um sinal de alarme. É mais um sinal de alarme a criança que esteve bem durante meia hora e depois começa a vomitar, ou uma hora e começa a vomitar, e esses sim são mais preocupantes. Se é um vómito, porque a criança assustou-se, começou a chorar, vomitou naquela confusão, porque até foi depois de comer, e depois fica bem, podemos aguardar. Mas se voltar a vomitar, tem que ser observado. E às vezes também aparece alguma confusão, alguma amnésia, as crianças não se lembram muito bem do que é que se passou, também devem ser observados. Tu disseste uma coisa importante que às vezes, de facto, é confuso. Para nós, aqueles sinais que surgem logo no imediato a seguir, a criança que tem amnésia para o evento, como tu disseste, não se lembra do que aconteceu, ou que vomitou porque estava a chorar, esse não nos preocupa, porque isso é imediato. Preocupa-nos é a criança que parece que estava bem e agora de repente foi piorando. Falhas de memória, falhas no discurso, ou que começou a vomitar. O agravamento é sempre um mau sinal. Que está instalado. Claro, o agravamento é sempre um mau sinal, e isto é uma pista importante. Muito bem, penso que sobre os traumatismos cranianos acho que seria o mais importante. Gostava só de lançar um novo tema e depois respondemos a uma outra pergunta. Eu vou tentar recuperar o vídeo anterior e ver se tínhamos dúvidas para responder também. Gostava de lançar o tema dos cortes. A criança que está a brincar em casa, que se magoa, que tem um corte. Primeiro, quando é que nós percebemos se aquele corte necessita de ser suturado ou não? Isto é difícil.
mas há aqui alguns conselhos práticos que tu possas dar. É esta, será que isto precisa ser suturado, levar pontos, ou será que não? Como é que nós podemos distinguir as situações que efetivamente vão precisar de sutura e as que não vão? Assim, vou fazer aqui duas definições técnicas, porque depois eu acabo de falar disso e pode confundir pessoas. Uma coisa para nós são as escoriações, são as chamadas esfoladelas, ok? O raspão. Raramente o raspão precisa de uma sutura, porque mesmo que o raspão seja um bocadinho profundo, pode precisar de cuidados intensos, com mais ou menos assiduidade, mas vai acabar por recuperar sozinho. Haver uma epitelização. Ok? A ferida é quando há um corte linear na pele. Ok? Portanto, claro que depois podemos ter a fusão de uma escoriação. Temos os dois, claro. Mas para distinguir, para explicar. A ferida, a incisão na pele, vai depender da profundidade. Como é que eu avalio? E obviamente a localização. Porque uma ferida profunda, ou seja, que não para de sangrar, ou eu, experimento um bocadinho, consigo ver a pele e lá embaixo um bocadinho de gordura. Vai precisar de sutura de certeza. Ok? E eu até diria que, a não ser que seja uma ferida daquelas que foi quase como um papel, não é mais que um arranhão que não passa a camada da pele, todas as outras provavelmente vão precisar de sutura. Nós temos atualmente meios de sutura que podem não ser com pontos, não é? Com pontos, claro. A gente falar sobre isso assim um bocadinho. Aplicamos colas, muitas vezes, que é menos traumático para a criança e tem uma cicatrização impermeável por baixo da película de cola e até esteticamente fica melhor, porque não fica com os risquinhos da pressão que o ponto causa. Okay. Temos uma situação que não é tão boa como a cola, mas ajuda por vezes, que é umas tirinhas dos Steri-Strip que vê-se muito na televisão ou até para os jogadores de futebol usam muito para depois continuar a jogar e depois fazer a sutura a seguir. Pronto. E claro, a sutura vai ser avaliada também do sítio onde for, okay? Porque uma coisa é na pele, onde uma cicatrização sem sutura vai deixar um efeito estético muito, muito mau e, portanto, nós provavelmente não vamos deixar passar. Há localizações que podemos facilitar às vezes um bocadinho, porque sabemos que acaba por ser... não é? E eu não sei se íamos ter tempo, mas temos visto nestes últimos tempos, e também é daquelas coisas que vemos mais quando as pessoas estão mais em casa, as mordeduras de cão, de gato e de irmãos. Olha, isso é um ótimo tema, já lá vamos. Deixa-me só completar esta questão dos cortes, só para te perguntar duas situações. Primeiro, sendo um corte mais superficial, o conselho é sempre lavar em água corrente para tirar impurezas, certo? Se for um corte mais profundo, deve-se ter esse cuidado, lavar em água corrente, ou é melhor não mexer porque vai implicar uma observação médica e essa lavagem faz-se no serviço de higiene? Eu aconselho sempre a lavagem com água corrente, sim. ok? Sim. E a proteção com uma gase, idealmente gase esterilizada com soro, não é? Isso seria o ideal, mas um pano limpo, sim, úmido e se sangrar, comprimir. Ok. A proteção vai-nos facilitar até depois para a avaliação da ferida. Ok. Obviamente. E a última pergunta que eu te queria, que eu acho que era um conselho importante de tu reforçares, era se tivermos algum objeto enterrado na pele, que nos parece que está enterrado de forma profunda, deve-se tirar ou tira-se isso só no serviço de urgência? Imagina que é um vidro que ficou enterrado, parece estar enterrado de forma profunda. Opa, nós isso idealmente seríamos nós a tirar. Pois. Ok? E acho que isso é um conselho importante, sim. Isso não me lembro algum dia de alguém não ter tirado. Claro. É daquelas coisas que instintivamente a ideia é tirar. Há esse medo. Mas idealmente,
pronto, o vidro também é um mau exemplo porque ele sai, não é? Claro, mas foram um madeira. Pregos, agulhas, e esses geralmente vêm, pronto, e é preferível nós tirarmos porque pode estar a passar por alguma estrutura vital que precisa de estrutura imediata e portanto pode estar a piorar. Okay? Sim, portanto este é um conselho importante. Se tiver algum objeto enterrado profundamente na pele, mais vale não tirar e ir ao serviço de urgência, porque pode ter atingido alguma artéria que sangra imenso e o objeto pode estar a estancar o sangue, digamos assim, e se tirar em casa vai sangrar por todo o lado. Portanto, o ideal, se calhar, quando for um objeto que esteja enterrado profundamente, já que vai ter que ser observado e vai, retirar esse objeto só no serviço de urgência. Penso que seja dos cortes. Gostava então, e acho que o tema que lançaste é super interessante, mordeduras de animais e mordeduras de humanos. As mordeduras, porque eu aconselho sempre, por mais simples que pareça a mordedura, vir sempre ao serviço de urgência. Porque muito provavelmente vai precisar de fazer antibiótico profilático. Mesmo que seja mordedura de crianças, porque às vezes assistes entre irmãos, ou nas creches, ou nos jardins, mordeduras superficiais de crianças. Não, pronto, é assim, não, se fizer ferida, a vantagem das crianças é que a maior parte só faz hematoma, não faz ferida. Mas se tiver ferida vai precisar. Exato. Distinguir uma coisa é uma marca de um hematoma de uma mordedura. Agora, se tiver ferida, mesmo que punctiforme, nós aconselhamos sempre ser observado, pelo menos, provavelmente vai ser para fazer um antibiótico profilático. E eu noto especialmente isto na mordedura do gato, porque deixa uma lesão muito pontiforme, que quase não se vê, mas que é quase como se fosse uma injeção de bactérias na profundidade da pele. Claro. E é quase certo que pode dar lesões graves até de coisas dramáticas. Infecções complicadas. Sim, isso é um conceito importante. Portanto, mordeduras, independentemente de ser de animal ou de humanos, sempre que houver ferida, as crianças devem ser vistas porque provavelmente vão precisar de um antibiótico para impedir que haja uma progressão da infecção. Exatamente. Se não houver ferida, se a pele estiver íntegra, que nos humanos às vezes acontece, nas crianças, nas mordeduras de crianças, mas nas mordeduras de animais não é assim tão frequente, podemos só desinfetar localmente e vigiar. Mas sempre que houver, nem que seja uma lesão pequena, em que a pele deixou de estar íntegra, a pele rompeu, digamos assim, e há uma ferida, é importante ser observado. Acho que isso é um conselho importante, sim. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, acho que está tudo. Ok, então eu vou tentar ver se consigo chegar às dúvidas que tínhamos do vídeo anterior, que foi interrompido. Desculpem-me estar agora a saltar aqui, mas vou ver se consigo chegar ao vídeo anterior, porque se eu chegar ao vídeo anterior, consigo colocar as dúvidas que foram pondo. E depois respondemos às dúvidas aqui também. Se calhar começamos por estas, que eu vou me ausentar para ir buscar ali o teclado. Eu não vou mexer muito, porque eu tenho medo de estragar isto tudo. Não mexas, não mexas mais, pá, não mexas mais, está ótimo. Deixa eu ver aqui, que já estou à procura. Olha, havia uma dúvida de há bocado que era, lá está, sobre os cremes de aloe vera, dos Bepantenes. Sim. E eu reforço que até prova em contrário, porque não há estudos que comparem estes princípios ativos com o creme gordo. O creme gordo é suficiente. Portanto, as pessoas... Portanto, não há evidência nenhuma que o aloe vera ou os componentes do Bepantene, que eu não sei todos de cor, seja melhor do que creme gordo. Ok. Pronto. Olha, não consigo aceder às perguntas do outro vídeo, mas conseguimos aceder a estas e temos aqui algumas para responder. Vamos então começar aqui do início. Importante falar ok, tem aqui uma mãe a dizer que passou por uma situação de mordedura exatamente agora este fim de semana e, portanto, estão aqui a reforçar todos os conselhos que deste.
Temos aqui uma senhora que está a perguntar a questão das queimaduras. Esta é a segunda parte do vídeo. Nós, a primeira parte, tivemos que interromper porque a ligação não estava boa, mas podem consultar na página Pediatria para Todos, que já está publicado o vídeo da primeira parte e tem lá os conceitos sobre queimaduras que o João esteve a dar, está bem? Temos aqui uma pergunta da Magda que diz que quando se magoam ou acontece algo de mais grave, qual é o tempo máximo de espera que se pode ter? Isto aqui vai depender um bocadinho, não é? Vai depender das situações. O mais importante é sempre olhar para os sinais de alarme, seja os que falamos para os traumatismos cranianos, seja os que falamos para os cortes, nas hemorragias, essa hemorragia não estancar com as medidas gerais. Em qualquer uma destas situações faz sentido que nós, se surgirem sinais de alarme, que haja uma observação imediata. Se não, vamos aguardando. Outro aspecto só que eu gostava de frisar é quando temos acidentes que nos parecem de risco muito grande. Uma criança de 2 anos que cai de uma altura de 1,5 m ou 2, tem um potencial muito grande de ter lesões que, mesmo não estando manifestadas de início, podem trazer complicações para a frente. Uma criança maior que caia de 2 metros, qualquer queda superior a 2 metros, faz sentido nós observarmos, porque pode haver alguma lesão interna que não seja detectável. Como também, e não sei se queres falar disto, João, quando temos os traumatismos de bicicleta, dos guiadores na barriga, eles podem não dar sinais logo, mas podemos ter lesões do fígado, do baço, dos rins, que podem ser preocupantes. Não sei se queres falar disso um bocadinho também, enquanto eu vou procurando aqui mais umas perguntas. Sim, é assim, o politraumatismo, para nós, é quando há vários traumatismos associados. Pronto, é difícil de uma penada só deixar todos os sinais de alarme. Sim. Claro que nós, todos como crianças, caíamos e éramos de elásticos e sabemos, quer dizer, se uma criança tem uma dor excessiva, uma dor torácica, falta ao ar, devemos suspeitar que o traumatismo torácico que se teve pode ter alguma complicação. No traumatismo abdominal é semelhante. O guiador da bicicleta é conhecido por fazer traumatismos abdominais na profundidade. Claro que se a criança tem uma dor muito localizada ao abdômen que está a piorar, tem que ser vista, ok? O traumatismo abdominal também pode-se manifestar com hemorragia através da uretra, da menina ou do menino, portanto, sempre que urinam urina, digamos assim, não é? Urinar sangue é sempre o sinal de alarme também. Exatamente. E depois, uma criança que fica mais parada, com astenia, com fadiga fácil, pode significar uma hemorragia interna. Ok. Mas, obviamente, qualquer membro que sofra uma deformidade pelo traumatismo tem que ser vista, não é? Portanto, claro. Deformidade visível faz suspeitar de uma fratura e, portanto, implica sempre observação. Tem aqui o senhor que está a perguntar em relação a queimaduras solares. Nós não falamos propriamente de queimaduras solares, mas já falamos das queimaduras, e peço desculpa, está no outro vídeo, porque tivemos aqui uns problemas técnicos, mas o vídeo está disponível na página Pediatria para Todos, se for lá consultar, está no IGTV do Pediatria para Todos, portanto, tem lá esses conselhos todos do João Pinto, que explica os tipos de queimaduras e os cuidados a ter com cada tipo. Temos aqui uma senhora que está a perguntar se nós, enquanto pais e médicos, decidimos, em relação aos nossos filhos, ou pedimos sempre uma segunda opinião. Eu não sei como é que é contigo, eu geralmente decido. E tento não complicar e acho que consigo, mas não sei se tu também costumas fazer isso ou se delegas sempre ou quase sempre noutra pessoa. E agora ficamos em suspense que a net do Joca voltou a pegar nas partidas. Ficamos sem saber a resposta. Agora está tudo curioso de saber o que é que o Joca faz quando os filhos se magoam. Deixa eu ver se desligando mais problemas técnicos agora. Já saiu o Joca, não vou tentar pedir aqui.
Vamos lá ver se conseguimos adicionar outra vez. João. Esta questão de em causa própria é sempre um bocadinho sensível. Tá? Olá outra vez. Agora não me vejo a mim. Estás-me a ver a mim ou estás a ver o ecrã? Estamos a ver e a ouvir, não mexas, não mexas. Isto é a verdadeira aventura. Pá. É mesmo. É que eu tenho uma conta, e agora já é que reparei, agora tenho uma conta do blog e tenho uma conta pessoal, daquelas que... Isto os dois, portanto... olha, não, pronto, mas agora ficou sem bateria o telefone da minha mulher. Pronto. Mas deixa-me só dizer, o que eu estava-te a dizer, e eu geralmente também, a grande maior parte das vezes, sou eu que trato principalmente estas coisas de traumatismo, ok? E eu até fiz, até uma vez com os moluscos contagiosos, fui eu que raspei que a casa com anestesia e não sei o quê, não tem problema nenhum. Claro que eu tenho, sempre que é uma questão de pediatria médica, que não seja mais do que Benuron e Ibuprofeno, tendencialmente ligo, porque já nem sei, não é, quero ter a certeza, não é? Não quero começar um antibiótico sem ser necessário, até das coisas, pronto, que mais preocupa. E claro, se for da minha área, uma coisa que seja demasiado grave, quer dizer, que eu me sinto inseguro, pergunto, mas a maior parte destas coisas, acidentes, trata-se tudo em casa. Ok. Muito bem. Temos aqui uma última questão, que não tem propriamente a ver se calhar contigo, tem mais a ver comigo, que é assaduras das dobrinhas, assaduras da baba no queixo. Basicamente, são situações extremamente comuns. Todas as dobras são zonas em que a pele é difícil mantê-la completamente seca, e quando a pele está úmida, em zonas sujeitas a fricção, é fácil e é muito frequente surgir alguma irritação da pele. Geralmente ajuda a colocar um creme cicatrizante, com cobre, com zinco, até para impedir, como a pele fica um bocadinho mais vulnerável, para impedir a infecção, portanto acaba por ter algum efeito antisséptico e de prevenção das infecções. Em princípio isso é suficiente. Nos casos em que isso não é suficiente, faz sentido haver uma opinião médica, porque pode ajudar a colocar um creme com cortisona, com corticoide, mas isso implica sempre uma observação ou um aconselhamento médico. Portanto, não vou estar, não se podemos generalizar, depende sempre da observação. Aqui uma dúvida sobre a altura em que as crianças passam tanto tempo entre televisão e computador, se é aconselhado o uso de óculos para proteção da luz azul destes dispositivos. Tens opinião sobre isso ou posso eu falar? Olha, não, eu sobre a luz azul não, mas eu outro dia estava a ouvir um oftalmologista, já não sei de onde é que foi, mas que disse uma coisa que eu não sabia. Quer dizer, não sei se existem estudos, mas ele disse uma coisa que nós devíamos fazer, que é, de X em X tempo, não pergunto quando, mas focar à distância, primeiro estou muito no Zoom, fazer exercícios de foco à distância, por causa da contração dos músculos oculares. Horizonte, à distância, sem focar nada ao perto, para relaxar. Portanto, eles não falavam nada destes filtros de azul, etc. Insistiam nisto. Quase que fazer esses exercícios de olhar à distância e quase que e obrigá-los, basicamente, a ir para um jardim ou ir para a janela, olhar no horizonte, quase como prescrição médica. Sim, isso é importante, que é para não estar a subcarregar, digamos assim, os músculos que implicam exatamente. A luz azul. Neste momento não existe evidência para recomendar nada disso. Parece mais uma questão, eu não gosto de usar este termo porque tem um sentido negativo e não quero dar esse sentido negativo, mas parece mais uma questão de moda. Neste momento não há evidência para justificar essa recomendação, embora todos nós sabemos que a luz azul em excesso pode ser prejudicial, até para a regulação de algo tão simples como a produção da melatonina, que é a hormona do sono. Portanto, não consigo dizer claramente que não tem interesse nenhum, mas não temos evidência nenhuma de que seja uma mais-valia. Portanto, enquanto não há evidência de que seja uma mais-valia, não faz sentido recomendar. Se aparecer algum estudo robusto que efetivamente demonstre que é vantajoso,
faz sentido. Mas neste momento acho que não faz sentido, até porque os miúdos, uma parte deles, vão se sentir incomodados com os óculos porque não veem propriamente benefício em usá-los e vai incomodá-los. Portanto, não me parece que seja uma recomendação importante e interessante. Tendo aqui uma dúvida que já tinha sido abordada, que nós vamos falar, que é na queda e hematoma, se deve usar gelo ou se deve usar os cremes para as nódulas negras ou evitar. Tu já falaste disso, não é? O gelo é sempre o nosso melhor aliado. Os cremes que existem, efetivamente, alguns pais usam e dizem que fica melhor. Nós ficamos sempre na dúvida se fica melhor, porque o tempo já diria que já iria resolver a situação ou se acelera, não é? Portanto, o gelo... Eu não sei... Como o telefone da Michelle está aqui, da minha mulher está aqui, eu vou contar uma história que ela sabe que isto aconteceu e que foi. Ela, contra a minha recomendação, tinha comprado um batonzinho da Arnica. Diz, desculpa. O Arnidol, o famoso Arnidol. E uma vez, quando o João era pequenino, caiu e eu disse, pá, isso é só por gelo e não sei o que mais. Não, mas põe Arnidol, porque... Na altura tinham dito para comprarmos, até uma pediatra. E eu não pus o Arnidol, não é? Só pus o gelo, não é? Mas disse-lhe que pus, claro. Disse-lhe que pus, mas não pus. No dia seguinte, então, estás a ver como funcionou? E eu, pois, funcionou o gelo. Porque eu não pus o Arnidol. Estás a entrar em termos pantanosos, acho que olha, é o estudo de um caso, mas lá está, não... De facto, não há evidência nenhuma e só causa dor, porque aquilo ao pôr não é sempre doloroso. Há alguns estudos em pequena escala que fica-se na dúvida, sim, fica-se na dúvida. Se não estiver a causar desconforto à criança, se acharem que fica melhor e quiserem pôr, tudo bem, mas efetivamente não descurem o gelo. O gelo é o nosso melhor anti-inflamatório natural e é esse que devemos usar sempre, exceto nas queimaduras, como falamos no vídeo e no direto anterior. Portanto, o gelo ajuda sempre e já agora também quando nós temos os hematomas, as chamadas nódulas negras, que são muito frequentes e eu diria que abaixo do joelho são quase sempre marcas de saúde, que implica que a criança brinca e é ativa e são zonas de pancada que à partida sendo só localizadas nessa região não nos despertam um grande risco. Às vezes há a ideia de friccionar e até aquecer, aqui é exatamente o contrário. Quanto mais aquecermos um hematoma, mais vamos agravar esse hematoma. O gelo diminui a inflamação, diminui a quantidade de sangue que chega lá, portanto, e qualquer pancada é o nosso melhor aliado. Então, temos aqui uma dúvida que também não é para ti, que é mais para mim, que é um bebê de 2 meses com cocó gelatinoso, género com muco, é normal, vai depender. Se for só o muco isoladamente, se não tiver sangue, se estiver bem, se não for um bebê muito chorão, pode ser normal, mas é algo só a vigiar. Se tiver sangue, se for um bebê muito irritado, um bebê difícil de consolar, poderá ser um sinal de alarme, poderá haver alguma inflamação e, portanto, aí fará sentido ser observado, senão não se justifica. Muito bem, Joca, já estamos aqui num alongar de horas, isto já são quase 11 da noite. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela tua participação, mais uma vez, pela tua extrema boa vontade e colaboração. Foi super divertido voltar a falar contigo. Tivemos aqui umas peripécias, foi muito engraçado. Muito obrigado mais uma vez por este direto. Obrigado pela tua colaboração no site Pediatria para Todos. E eu já disse há bocadinho, quem ainda não ouviu, o Joca é cirurgião pediátrico. O João Moreira Pinto, desculpem, eu dizer que chamo de Joca, porque somos amigos. O João Moreira Pinto é cirurgião pediátrico. Tem um blog que se chama E os Filhos dos Outros. Aconselho-vos a seguir. É muito interessante, muito diversificado. Tem conselhos, tem peripécias, tem reflexões. Vale a pena seguir. Portanto, sigam todos E os Filhos dos Outros. E, mais uma vez, obrigado, João. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Opa, obrigado. Eu só deixo um reparo final, Hugo, que é... Tenho agora vindo os artigos por causa desta coisa do confinamento e da nossa área. As pessoas têm que ter das coisas que falamos, há 2 coisas que não falamos e as pessoas têm que ter muita atenção. Corpos estranhos, portanto, muitos miúdos em casa, os pais com dificuldade em vigiar, pegam em pequenas peças, brincam com os brinquedos dos irmãos e corpos estranhos de asfixia ou ingestão, portanto, muita atenção a isso. E depois,
parece haver um aumento da violência doméstica, portanto, que não só sobre os parceiros, não é? Mas também sobre os filhos, e isso acaba por ser um dever de todos nós, porque é um crime público em Portugal, estarmos alerta, porque, como nós dizemos, as pessoas começam a fritar a molécula e uns fritam mais cedo do que outros. Sim. E, portanto, isto afeta inevitavelmente as crianças, direto ou indiretamente, portanto, convém estarmos atentos na nossa prática e até na vida social. Marcas em locais pouco habituais, falamos, por exemplo, dos hematomas, das nódulas negras nas canelas, é normal, mas, por exemplo, no tronco, na barriga, nas coxas, aí não é normal, e como outras marcas também não são normais. Portanto, acho que isso é uma ótima chamada de atenção. A violência existe, infelizmente, ainda há pouco tempo tivemos um caso muito mediático, ela existe, portanto, todos nós devemos estar alertas para isso. Acho que sim, acho que... Ok, olha, obrigado pelo teu convite. Obrigado, eu não tenho escrito assim tanto ultimamente, mas ando aqui com outras coisas bem giras para fazer. Boa, de qualquer forma, pá, tenho lido e pronto. É sempre bom reencontrar-te. Igualmente. Grande abraço e obrigado, Jorge. Tá, um abraço. Todos também por terem estado presentes. Já sabem que há sempre vida para além do coronavírus, mas à terça-feira, aqui no Instagram do Poder Ter para Todos, há ainda mais vida para além do coronavírus. Até à próxima semana, se não for antes.